É provável que Tyndale tenha sido influenciado pelo lollardismo e já conhecesse a antiga Bíblia em inglês. O lollardismo ainda era forte e Tyndale devia conhecê-lo desde criança. O que Tyndale mais admirava nos textos dos lollardos era a sua acessibilidade. O mais impressionante no lollardismo é o fato de não excluírem ninguém. A Bíblia era escrita para todo mundo. Mas Tyndale se inspirou no novo texto grego para fazer sua própria tradução. Na faculdade Magdalen, em Oxford, ele mostrou para 2 alunos, apesar do risco. Acho que foi em Magdalen que Tyndale leu a escritura para alguns amigos e alunos em segredo. Ele deve ter lido sua própria tradução do Novo Testamento grego para eles. E acredito que sua missão começou com a chegada do Novo Testamento grego. Tyndale não foi o único. Do outro lado da Europa, este foi o estopim de movimentos religiosos. O maior deles eclodiu em Wittenberg, na Alemanha. Lá, um monge chamado Martinho Lutero havia estudado o Novo Testamento minuciosamente, assim como Wycliffe. Isso resultou em um embate com as autoridades da igreja. Para ele, o poder e a riqueza da igreja eram uma exploração inaceitável dos fiéis. Sua revolta deu início ao que chamamos hoje de Reforma Protestante. Ela dividiu a Europa para sempre e guerras religiosas devastariam o continente por 1 século e meio. Acho que não aconteceu nada de inevitável durante a época da Reforma. Mas essa briga tocava em questões muito profundas: a salvação e a entrada no paraíso. E o que os protestantes afirmavam era que eu e você não podemos fazer nada pela nossa salvação. Tudo está nas mãos de Deus. A mensagem de Lutero é essa. O problema é que a igreja medieval afirmava: você pode tomar atitudes sim para ser salvo. Existe um lugar chamado purgatório onde você pode passar um tempo. Podemos orar por você para ajudar a entrar no paraíso. Lutero era contra essa ideia de que você e eu podemos fazer alguma coisa. Lutero insistia que a fé, e apenas a fé, era a chave para a salvação. Isso feriu o papel da Igreja Católica como a intermediária privilegiada entre os fiéis e seu Deus. Surgia assim a base do protestantismo. Lutero não se calou com as ordens do Papa, e foi isso que causou a divisão. Ela é uma das monarquias mais tradicionais da Europa. No Discovery Channel. Ao contrário da Inglaterra, a Alemanha não proibia traduções da Bíblia. Em 1522, Lutero publicou sua própria versão em alemão do Novo Testamento. Apesar de suas origens heréticas, esta versão foi um sucesso. A primeira edição de milhares de cópias se esgotou em semanas. De volta à Inglaterra, Tyndale continuou seu trabalho clandestino, esperando reproduzir o sucesso de Lutero. Porém, a Inglaterra católica era um lugar perigoso para pessoas com uma visão religiosa não convencional. Tyndale enfrentou uma dura resistência ao difundir suas crenças polêmicas. Ele foi intimado pelo tribunal eclesiástico por disseminar a heresia. Embora tenha conseguido se defender, Tyndale foi desacreditado. Porém, permaneceu convicto em levar a palavra de Deus para o povo inglês. Se Deus me permitir, em poucos anos, poderei fazer um menino lavrador compreender as Escrituras melhor do que tu. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu den Herren. Na Alemanha, os protestos de Lutero foram apoiados pelo líder local. Na Europa Católica, Wittenberg se tornou um refúgio da Reforma, uma cidade onde as missas e a Bíblia adotaram a língua nativa. Mas na Inglaterra, tamanha aprovação estava fora de cogitação. No entanto, em 1524, Tyndale saiu do país decidido a publicar sua versão. Não se sabe ao certo para onde ele foi. A Alemanha era o destino mais provável.
Como Lutero estava firme no comando de uma reforma protestante ativa e segura, era natural imaginar que Tyndale fosse se juntar a ele em Wittenberg. Mas, na verdade, não existem muitas provas. Afinal, Tyndale era um herege, e mesmo na Alemanha havia pessoas que o entregariam para as autoridades da igreja. Por isso, manteve seus passos em segredo. Mas existe um indício relevante. O livro de matrículas da Universidade de Wittenberg, que ainda existe. Todos os alunos eram obrigados a se registrar e jurar lealdade às regras e estatutos da universidade. Sob o número 1508, encontramos o nome do irmão Martinho Lutero de Mansfield, o mesmo homem que deu início à reforma de Wittenberg. E quando estudiosos examinaram o livro em detalhes, outro nome surpreendente surgiu. Em 1524, exatamente o ano em que Tyndale fugiu da Inglaterra, o manuscrito exibe o nome latino Guilhelmus Dalton ex Anglia, ou William Dalton da Inglaterra. Os estudiosos perceberam que, ao inverter a posição das sílabas, lê-se Tyndall. Poderia ser o codinome de William Tyndale, um agente secreto espiritual? Tudo o que sabemos é que Tyndale terminou sua tradução do Novo Testamento na Alemanha. À sua volta, ele ouvia os sons de uma língua estrangeira, mas isso não abalou sua devoção à língua materna. Ao lado de seu assistente William Roy, um ex-frade inglês, ele trabalhou a partir da versão original em grego, da versão em alemão de Lutero e da versão de 1515 em latim. Desta forma, ele transformou o texto grego na base de toda a literatura inglesa subsequente. Palavras escritas para serem lidas em voz alta, o que influenciou o modo de falar inglês. E ele subiu a um monte. Assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A linguagem usada por Tyndale foi revolucionária. Seu estilo era simples e ele enfatizava a fala do dia a dia dos ingleses, natural e direta. Eu acho que foi um marco e fica muito evidente na escolha das palavras e na sua sensibilidade poética muito própria. Ele é mestre das palavras, como Shakespeare. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Vós sois o sal da terra. Não tendo eles lei, para si mesmos são lei. A influência foi notável. A linguagem dele ainda perdura no nosso mundo. Mas o livro foi revolucionário de outra maneira. Tendo como base o texto original grego, a tradução de Tyndale revelou uma visão muito diferente do cristianismo. Como Wycliffe e Lutero, Tyndale acreditava que esta visão havia sido distorcida propositalmente pela antiga Bíblia em latim, usada pela Igreja Católica. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Mais uma vez, recorrer à escritura original teve um efeito drástico. As próprias palavras do Novo Testamento de Tyndale expressavam uma teologia subversiva. Em vez da palavra padre, ele utilizou presbítero ou ancião, diminuindo assim os poderes sagrados da igreja. O amor é sofredor, é benigno. Em vez de caridade, que implicava ser possível barganhar a entrada no paraíso, ele usou amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. E na tradução de Tyndale, a grande hierarquia da igreja havia se tornado apenas uma congregação. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha congregação. As portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Qualquer mudança nas escrituras era heresia, porque era mudar o que a igreja dizia. Porque a igreja não cometia nenhum erro. Em agosto de 1525, Tyndale estava pronto para publicar sua versão. Ele havia completado o Novo Testamento e adicionou um prólogo e algumas notas ao texto. Encontrou uma prensa em Colônia para fazer a impressão, mas um desastre aconteceu. Senhor, uma invasão! O local foi invadido. Alguém havia alertado as autoridades da igreja. E Tyndale fugiu com somente uma parte do texto impresso. Destemido, ele começou tudo de novo. Finalmente, em 1526, Tyndale publicou seu Novo Testamento, que daria início a uma revolução. Por ser muito pequeno, seu próprio tamanho era subversivo. As Bíblias da igreja eram livros grandes, mas o Novo Testamento de Tyndale resultou num livro bem pequeno. Quando foi idealizado, era um livro perigoso, por isso o tamanho menor, para poder ser escondido. Mas ele também cabe nas mãos, e o fato de ser tão portátil o torna parte do dia a dia da pessoa. Poucas semanas depois da impressão, as primeiras 1000 cópias do Novo Testamento de Tyndale começaram a ser levadas à Inglaterra para serem vendidas no mercado negro. Tornou-se um best-seller. O governo reagiu com uma perseguição violenta. O Novo Testamento de Tyndale foi queimado em praça pública. Logo, as chamas não estavam apenas engolindo livros, mas também pessoas. Diz Paulo em Romanos: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pregadores que difundiam a palavra para grupos de transeuntes foram presos e levados à fogueira. Porém, a coragem fanática dos reformadores confirmou a força da Bíblia de Tyndale. Ela é uma das monarquias mais tradicionais. Após 12 anos de fugas, os inimigos de Tyndale finalmente o apanharam. Até hoje não se sabe quem subornou Phillips para entregar o tradutor herege às autoridades. Mas não há dúvidas de que o plano foi traçado na Inglaterra. Acredito que seu grande inimigo na Inglaterra era o novo bispo de Londres, John Stokesley. E acho que Stokesley estava no comando de um homem detestável, Harry Phillips, que preparou a emboscada. Phillips escreveu para todos dizendo que precisava de dinheiro e Stokesley deve ter descoberto e o contratou. Tyndale foi levado da Antuérpia para um castelo perto de Bruxelas, na Bélgica. Ele ficou em uma solitária por mais de um ano, longe até mesmo de sua amada Bíblia. A partir dali, o homem com o maior domínio da língua inglesa, na minha opinião, depois de Shakespeare, ficou sem ouvir sua língua por 500 dias. Falavam flamengo ou latim. 500 dias sem luz, sem livros, sem nada. Ele nunca duvidou de sua fé. Em outubro de 1536, enfrentou sua última provação. Ele foi ameaçado durante toda a sua vida adulta. No entanto, sua convicção não foi ofuscada. Até o fim, sua vontade era levar a Bíblia aos ingleses. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra! Tyndale seria poupado do horror das chamas ao ser estrangulado antes. Mas quando o fogo se ergueu ao seu redor, ele recobrou a consciência. O serviço havia sido mal feito. A missão assumida por Tyndale de levar as escrituras ao povo inglês foi a estrela guia de sua vida.
e no final o levou à morte. Mas, incrivelmente, poucos meses depois que ele